para a palavra do Senhor, em muitos momentos, ou em muitos escritos bíblicos, nós vamos ver a comparação ou a metáfora, usando a corça como exemplo para trazer algum ensinamento, para nos inspirar, assimilar de alguma maneira a palavra do Senhor. E o Salmo 42 traz para nós essa metáfora, nos desafiando a verificar o relacionamento humano com Deus. Eu e você, na construção da nossa amizade, da nossa intimidade, mais do que amizade e intimidade, mas a nossa necessidade de um relacionamento profundo com o nosso Deus. Então vamos para o capítulo 1, vamos para o versículo 1 do capítulo 42, quando a palavra do Senhor nos diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Quando a gente olha para a referência desse animal, eu já tive o privilégio de ver um de perto, a gente vai perceber que esse animal tem umas características interessantes que eu quero contribuir com você nessa noite para você entender o que o salmista estava querendo dizer. O salmista estava falando de algo muito mais profundo do que ele ter sede. Ele estava falando muito mais do que ansiar por uma experiência. Ele estava falando realmente de questões nas quais Deus precisa trabalhar em mim e trabalhar em você. Quando a gente olha para esse animal, eu até procurei as fotos desses animais. Quando eu fui a Israel, eu tirei várias fotos das corças, porque como é algo que trabalha muito ao meu coração, mas eu não consegui encontrar as fotos para mostrar para vocês. Mas quando a gente olha as características físicas da corça, ela é elegante. Não só elegante, mas ela tem agilidade, ela tem velocidade. Quando Davi está falando da necessidade de experimentar Deus de uma forma profunda, quando o Espírito Santo move na sua vida, quando o Espírito Santo age em você, ele te dá agilidade e ele te dá velocidade. Por mais lento que você seja, porque tem algumas pessoas que são muito lentas, e eu tenho dificuldade de lidar com pessoas lentas, porque eu sou muito rápida, eu penso rápido, eu falo rápido, eu ando rápida. Então assim, quando o salmista está dizendo que a corça é uma simbologia para inspirarmos na construção da nossa experiência com Deus, é porque na sua característica física, ela tem habilidade de velocidade e de agilidade. Então você vai precisar começar a buscar o revestimento do Espírito para você se tornar uma pessoa ágil e uma pessoa veloz. Nós precisamos entender isso. Mas também, nós olhando para esse animal, nós vamos ver que a sua pelagem é marrom, na cor das folhas. E esse animal, ele vive no campo como todos os animais, né, silvestres. E aí a gente vai entender que essa cor da pele é a facilidade que ela tem para se esconder, para camuflar, para não ficar exposta aos inimigos, aos predadores. E aí eu e você, trazendo para a nossa experiência com Deus, eu e você também precisamos de uma experiência tão profunda com o Senhor, que Ele possa nos vestir. E ao nos vestir, eu e você possamos ficar tão escondidos, tão seguros, que ainda que haja investimento do inimigo contra nós, ele não vai nos alcançar, porque nós estamos escondidos no Senhor, nós estamos guardados no Senhor, nós estamos protegidos por eles. Mas também fala do seu comportamento. E o seu comportamento é tímido
e cauteloso. Quando a gente olha para esse animal, a gente vê que essa espécie não se coloca visível para os seus predadores, porque é da sua característica a cautela. E quando a gente vai para a palavra do Senhor, a gente vai encontrar que o Espírito Santo, ele nos habilita exatamente para sermos homens e mulheres cautelosos, o que nós chamamos de discernimento. O que o Espírito Santo precisa trazer para a minha vida e para a sua vida? A habilidade de discernir ambiente, a habilidade de discernir pessoas, a habilidade para que nós possamos então não ficarmos expostos a situações de perigos que muitas vezes são colocados diante de nós para roubar nossa força, para roubar nossa esperança, para roubar nossa alegria, para roubar a nossa fé. Então eu e você vamos precisar pedir ao Espírito Santo para nos vestir com essa presença tão poderosa, para que essas características que quando Davi, que tinha essa alma poética, e começa a trazer essa metáfora, e começa a fazer essa analogia, dizendo: olha, eu sou um observador da natureza, e observando a natureza eu aprendo, Deus, que eu preciso dessas características em mim, e não só ter essas características em mim, eu preciso demonstrar, eu preciso dizer ao Senhor o quanto eu preciso de Ti, e o quanto eu dependo de Ti. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente vai encontrar alguns textos bíblicos, nos quais esse animal, ele é usado mais uma vez, na simbologia de experiência marcante em Deus. Se você vai para Salmo 18, versículo 33, você vai ver esse animal sendo apresentado pelo desejo de Deus, de nos colocar e de nos capacitar para viver em lugares altos. O que o salmista vai dizer? Torna os meus pés ágeis como o da corça, sustenta-me firme nas alturas. Então aqui, o salmista mais uma vez está usando essa palavra figurada para dizer que o sonho do Senhor para o seu coração, o sonho do Senhor para o meu coração, não é eu e você ficarmos escondidos em cavernas. Não é para eu e você ficarmos escondidos na nossa timidez, no nosso medo, na nossa insegurança. Mas é para eu e você deixarmos o Senhor nos tomar pelas mãos e nos colocar nesse lugar alto, nesse lugar de visibilidade, nesse lugar aonde nós vamos permitir que as pessoas vejam que quem conduz a nossa vida é o Senhor. Mas ainda você vai encontrar a figura desse animal quando Salomão vem trabalhando a questão da beleza da mulher amada. E quando ele vai falar da beleza da mulher amada, se você vai para Cânticos, capítulo 7, versículo 3, você vai encontrar ele dizendo assim: seus seios são como dois filhotes de corças gêmeos de uma gazela. Porque esse animal tem significado naquela cultura. E aí ele é utilizado para expressar a forma de interação também das conquistas na vida humana. Mas se você vai para Lamentações, capítulo 1, versículo 6, você vai encontrar a capacitação, a habilidade de fugir dos ataques do inimigo. Por isso, pernas longas, por isso rapidez, por isso agilidade. E isso traz significado para nós, porque o texto de Lamentações, capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram pastagens, sem forças, fugiram diante do perseguidor. A habilidade, a agilidade de fugir, de se ausentar do campo do perigo, do lugar de instabilidade. E aí Davi vem,
um homem tão experiente com Deus, um homem de tantas conquistas, tantas revelações, tantos encontros marcantes. Ele vem no Salmo 42, então, abrindo um diálogo com Deus, usando novamente a metáfora dessa corça. Só que aqui, ele vem trazendo a representatividade da falta, da ausência que ele está sentindo de Deus. Não é que Deus está ausente, mas é o sentimento, é a percepção da ausência de Deus. E ele vai dizer que da mesma maneira que a corça tem necessidade, ela anseia por água, ele vai afirmar que ele se compara o desejo da corça por água, pelo mesmo desejo que ele tem da presença de Deus. Da mesma forma que ele diz: Deus, conhecendo os animais como eu conheço, entendendo a necessidade da corça, o anseio dela por água, a necessidade, a busca desesperada por água, assim é o meu desejo. Eu estou desesperadamente ansiando pela tua presença. E aí, queridos e queridas, quando nós olhamos para essa palavra maravilhosa, a gente vai aprender como eu gosto de trabalhar com valores, como eu gosto de trabalhar com princípios. Porque quando eu apresento princípios para vocês, vocês podem não lembrar da mensagem, mas vocês vão lembrar dos princípios. Vocês vão lembrar dos valores. Um ou dois vão ficar na mente de vocês. Quando eu olho para essa palavra e encontro Davi expressando o seu desejo por Deus, a sua vontade de experimentar o Senhor e a sua necessidade da presença de Deus, eu quero convidar você a ir para Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. E se você puder grifar esse texto aí na sua Bíblia, para você não esquecer esse texto, porque eu acho esse texto assim fantástico para nossas vidas. É a demonstração de que Deus fez tudo apropriado, e Deus fez tudo ao seu tempo. E uma coisa que Deus fez foi colocar no coração do homem, foi colocar no seu coração, foi colocar no meu coração o anseio pela eternidade. Independente de onde nós estamos, independente da cultura que temos, independente da estrutura familiar que temos, independente se conhecemos o Senhor ou não, dentro do coração humano, dentro do coração do homem, há um anseio pela eternidade. Nenhuma crença vai poder descartar o poder desse agir poderoso de Deus em colocar dentro de mim e em colocar dentro de você esse anseio. E em um momento da sua vida, esse anseio vai gritar, esse desejo vai aparecer, e você vai perceber a necessidade dele na sua vida. Então fomos criados para depender de Deus. Isso eu posso dizer sem medo de errar. Eu e você fomos criados para depender de Deus, para amarmos a sua presença, para desfrutarmos da sua presença, para encontrarmos satisfação na tua presença. A melhor coisa que pode acontecer é eu e você sermos capazes de nos alegrar na presença do Senhor e desfrutar da sua abundante graça, ministrando na minha e na sua vida a sua bondade e o seu amor. Esse desejo eterno de presença, que hoje nós estamos adorando aqui no templo, mas vai chegar um dia que nós vamos compor o coral celestial e nós vamos adorar juntos na eternidade, e vai ser aquela festa que não vai ter instrumento que vai desafinar, que não vai ter insatisfação no coração, mas haverá uma alegria plena, porque estaremos diante do eterno, exaltando e engrandecendo, porque a salvação nos alcançou e nós chegamos à sua presença para adorá-lo eternamente. E para isso acontecer, eu e você vamos precisar então buscar essa sede por Deus. Se você já é um sedento, amém, aleluia, seja mais. Mas se você não é, busque por essa sede, para que você possa experimentar o Senhor profundamente. Porque eu quero trazer algumas características de quem tem sede por Deus.
E quem tem sede por Deus, eu vou dizer que tem expectativa pela presença de Deus. Você tem sede de Deus? Se você tem sede de Deus, você tem expectativa pela sua presença. Você quer ouvir a sua voz. Você quer ser tocado por Ele. Você quer uma palavra revelada, bíblica, ou revelada do coração do Senhor. Você quer que Deus use uma palavra bíblica, ou use um profeta, ou te dê uma visão, ou fale no seu coração. Mas há um anseio, quando você se arruma em casa para vir para o templo. Você não quer participar mais de uma liturgia, mas você quer ter mais um encontro. Você quer ser tocado novamente. Você quer ser renovado na sua esperança e nas suas forças, porque você tem expectativa pela presença de Deus. E se você, no final da tarde de domingo, toma banho, se arruma e vem para o culto, sem expectativa de Deus, meu querido, minha querida, eu vou desafiar você a rever a sua postura. Porque eu não saio de casa para vir para aqui simplesmente para participar mais de um culto. Eu me arrumo e venho para cá para ter mais um toque, para ouvir mais uma palavra, para ser desafiada a mais uma experiência, para ser renovada de uma forma diferente, para algo de Deus acontecer na minha vida. Então, se você é sedento, se você tem sede, você sempre vai se movimentar nessa expectativa que Deus vai trazer algo novo na sua vida. Então vamos para o versículo 2 do capítulo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aqui Davi, ele está falando da necessidade, ou da intenção, vamos dizer assim, da sua comunhão com Deus. Ele quer uma comunhão intensa. Ele não quer uma comunhão rasa. E nessa expressão figurada, Davi, ele vem dizer que só tem uma forma de experimentar Deus nesse nível de intimidade. Quando todo o nosso ser começar a clamar pela presença do Deus vivo. Nós estamos falando de experiência particular. Nós estamos falando de experimentar o Senhor de forma diferente. De não ignorarmos a ação de Deus. De não desprezarmos a manifestação do Senhor. Se eu e você começarmos todos os domingos a sairmos de casa e nos direcionar para esse lugar, com muita expectativa, que realmente esse ambiente seja um ambiente sobrenatural, que a face de Deus esteja voltada para cá, que haja uma palavra do trono de Deus para as nossas vidas, que nós sejamos saciados na nossa sede, na nossa fome dEle. O nosso culto nunca mais vai ser o mesmo, porque o nosso culto vai ser cheio de presença, o nosso culto vai ser cheio de graça, o nosso culto vai ser cheio de unção, porque o poder de Deus se manifesta aonde há sede pela sua presença. O profeta Jeremias, ele vai falar de forma tão firme com o povo de Israel, que ele vai dizer assim para o povo de Israel: vocês cometeram 2 crimes. Vocês fizeram 2 coisas muito erradas. Se vocês quiserem ir para Jeremias capítulo 2, versículo 13. E quais são os 2 crimes que Jeremias está chegando para o povo de Israel e está dizendo para o povo de Israel que aquele povo tinha cometido? Ele diz assim: vocês abandonaram a fonte de água viva, e vocês cavaram para vocês cisternas rotas. Então eu quero dizer para vocês que Jeremias não chega para o povo de Israel dizendo: vocês cometeram 2 pecados. Vocês foram indiferentes da presença de Deus. Ou vocês não estão tão sedentos pelo Senhor. Não, Jeremias, ele é cirúrgico. Ele vai dizer:
são dois crimes que vão trazer prejuízos imensos na caminhada de vocês, porque vocês abandonaram a fonte de água viva, e vocês estão buscando respostas naturais. Vocês estão cavando cisternas rotas, porque o braço do homem não tem resposta para você. A realidade humana não pode acalentar o seu coração, mas o Deus Todo-Poderoso que gerou você na barriga da sua mãe, que te tirou de lá e que te trouxe até aqui, Ele está dizendo que Ele pode segurar você nos momentos mais difíceis da sua história, e Ele pode se revelar como aquele amado da sua alma, que tem resposta para os dias difíceis da sua vida. E a palavra do Senhor, através do profeta Jeremias, ele está dizendo assim: vocês estão ignorando a presença viva de Deus. Vocês estão ignorando o que Ele está oferecendo para vocês. É como se houvesse, como há, né? Não é como se houvesse, mas como há o projeto de Deus sobre nós, que é o projeto de uma igreja experimentando o extraordinário do Senhor. E dentro desse extraordinário do Senhor, eu e você nos posicionarmos dizendo assim: isso não serve para mim. Eu não quero isso. Não quero isso para a minha vida, não. Isso não é importante. Deixa isso para a pastora, deixa isso para meia dúzia da igreja. Eu vou lá assistir o culto, ouvir a palavra e voltar para casa. Era mais ou menos isso que o profeta Jeremias estava dizendo: não seja indiferente. Não ignora o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer. Mas se o salmista está falando da necessidade dessa expectativa da presença do Senhor, e eu quero desafiar você. Olha bem, se você já foi um namorado apaixonado, você nunca saiu de casa sem colocar o melhor perfume, sem colocar a melhor roupa, sem sair para o encontro na expectativa que o encontro seria muito bom, muito satisfatório. Ninguém apaixonado vai para o encontro para levar um fora ou para ter uma briga. Vai, gente, não vai de jeito nenhum. É mais ou menos isso que eu quero te desafiar. É você estar tão apaixonado por Deus, que quando você vier para o templo, você vai colocar a sua melhor roupa, você vai colocar o seu melhor perfume. Não é para ter o sorriso de alguém, mas é para poder chegar a Ele, adorá-lo com toda a sua intensidade e dizer o quanto você espera ser envolvido pela tua presença, que você deseja ser vestido pela tua presença, porque a partir do momento que o Espírito Santo te vestir, Ele vai usar a sua vida, e na hora que Ele começar a usar a sua vida, você vai marcar o coração das pessoas. Não só a expectativa, mas confiar em sua fidelidade em tempos difíceis. Vamos para o versículo 3. Minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e de noite, pois me pergunta o tempo todo: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus que os seus filhos estão nas drogas? Onde está o seu Deus que você foi mandado embora do emprego? Onde está o seu Deus que a sua empresa está falindo? Onde está o seu Deus que você está lidando com uma enfermidade? Será que essa realidade está tão distante da realidade de Davi? Não, meu querido, não, minha querida. Muitas vezes eu e você passamos pelo mesmo caminho estreito e pelos mesmos questionamentos que esse homem de Deus estava passando. Só que aqui o salmista, ele está sendo detalhista. Ele está falando de coisas que às vezes eu e você não estamos com coragem de falar. Ele está descrevendo uma situação interna que está trazendo dor à sua alma, porque ele está dizendo: olha, eu estou profundamente triste, eu estou profundamente angustiado, e a minha tristeza roubou o meu apetite, eu perdi a fome. Tem gente que perde a fome, eu ganho fome, gente, sabe, eu ganho fome, eu engordo, porque se eu estiver sofrendo, eu quero comer. Mas tem um monte de gente que não come, não é verdade? Igual Davi.
E Davi está falando dele. Davi não está falando de Asaf. Davi não está falando de Saul. Davi não está falando do seu irmão Eliabe. Davi não está falando do sacerdote. Davi está falando dele. E Davi está dizendo: eu perdi o apetite, a minha tristeza é tão grande que eu substituí o prazer da refeição pelo choro. Eu substituí o prazer de sentar à mesa e comer, porque para os judeus a mesa tem um significado maior do que para nós. Eu perdi o prazer de sentar à mesa e comer com a minha família por causa do meu choro, por causa da minha tristeza, por causa da minha angústia. E quando isso acontece, Davi traz um novo drama, que muitas vezes também vem batendo o meu e o seu coração, ganhando força dentro de mim, dentro de você, porque os inimigos de Davi, eles começam a ver Davi entristecido. Eles começam a ver Davi abatido e angustiado. E eles começam a tirar proveito disso. E é isso que eu quero que você entenda. Que quando eu e você nos abatemos, quando eu e você nos angustiamos, nós vamos ter, porque o salmista vai dizer que são muitos os que sem causa nos odeiam. São muitos os que nem nos conhecem e nos desejam mal. E aqui a palavra está dizendo para nós que Davi, no meio do seu sofrimento, no meio da sua angústia, ele começa a perceber que os seus inimigos começam a crescer para cima dele. E não só crescer para cima dele, a questioná-lo. E o questionamento dos seus inimigos é: onde está o seu Deus? Ele não é poderoso? Ele não te ama? Você não é o queridinho dele? Você não faz tudo o que ele quer? E aí, querido, os inimigos começam a pedir prova a Davi da fidelidade de Deus para com ele. E eu quero que você entenda que muitas vezes no mundo espiritual, dentro da nossa mente, no mais profundo da nossa alma, nos momentos mais doloridos, no momento onde nós estamos nos sentindo desamparados, no momento onde o cansaço está tomando conta de nós, nós também somos assediados por essas questões. Será que realmente Deus nos ama? Será que Ele realmente está comprometido conosco? Será que realmente Ele está lutando a nossa causa? Muitas vezes no meio da nossa noite escura de inverno, nós estamos querendo encontrar provas se realmente Ele é o nosso Deus, se Ele realmente está cuidando de nós. E aí eu quero que você grave uma coisa muito importante no seu coração. Em momentos difíceis, de aparente escassez, o inimigo nos sonda para nos testar. Todas as vezes que você estiver passando por lutas e dores, todas as vezes que o tempo for de escassez, o inimigo vai se levantar para te testar. Só que eu e você vamos precisar lembrar do que aconteceu com Jesus. Eu e você vamos precisar nos lembrar de que isso pode acontecer comigo, com você. Aconteceu com o salmista, aconteceu com Jesus, acontece comigo e acontece com você. Se você vai para Mateus capítulo 4, versículo 2 a 4. Depois de Jesus jejuar 40 dias, o que a palavra do Senhor vai dizer? Ele teve fome. Ele estava fisicamente frágil. E qual foi a tentativa de Satanás? Transforme pedras em pães. Você é filho. Você é o que você diz que é. Então prova que você é. Então eu estou dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que no tempo da sua dor, no tempo da sua luta, no tempo da sua angústia, Satanás vai aproximar de você para te testar. Talvez na face de um amigo, talvez na voz de alguém da família, talvez no comportamento de alguém no seu trabalho, mas não se assuste nem desespere, porque aconteceu com Davi, aconteceu com Jesus, vai acontecer com você também.
você está sendo testado. É isso que a palavra do Senhor diz. Só que qual é a resposta de Jesus para Satanás? A resposta de Jesus para Satanás é a seguinte: há 40 dias atrás, eu ouvi a sua voz. E há 40 dias atrás, a sua voz declarou que eu sou o Filho amado. E que se eu sou o Filho amado, eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que simplesmente saber quem eu sou e o lugar que eu ocupo. Então não preciso da resposta para os inimigos. Porque Jesus está dizendo: eu ouvi, eu sei. E o que você ouviu? E o que você sabe? Para no momento da sua luta e da sua dificuldade, você dá resposta assertiva para o teste de Satanás na sua vida. Porque tem uma outra frase que eu quero que você escreva. Pega seu bloco de nota aí e escreve: quem está saciado com o Pai não recebe o pão do inimigo em tempos difíceis. Então, se você está saciado com o Pai, você não vai receber pão do inimigo em tempos difíceis. No tempo difíceis vai aparecer ofertas mirabolantes. Em tempos difíceis, alguém vai lembrar de você e dizer que tem uma proposta significativa que vai mudar o seu futuro. Mas ei, se você está saciado com o Pai, se você sabe quem realmente Ele é, as propostas vão chegar e você vai ter a resposta sem nenhum temor em se posicionar diante dessas ofertas. Que a sua fome não signifique escassez, mas que a sua fome seja o seu desejo pela presença, seja o seu desejo pela graça, seja o seu desejo pela fidelidade de Deus marcando a sua vida. Porque quem tem sede de Deus, além da expectativa pelo Senhor, além de confiar na sua fidelidade em tempos difíceis, quem tem sede de Deus tem saudade de se alegrar na presença de Deus. Você vai dar um glória bem pentecostal aí agora. Vamos para o versículo 4. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, de ação de graças, entre a multidão que festejava. Ao lembrar da sua tristeza pessoal, eu quero reforçar isso para você. Davi não está contando a experiência de um amigo. Davi não está falando que ficou sabendo que alguém que ele conhecia estava enfrentando dificuldade. Davi está falando dele. Davi está falando da sua dor. E quando Davi começa a lembrar da sua tristeza pessoal, da sua angústia, ele começa a se sentir esmagado no seu íntimo. Que interessante, meu querido e minha querida. Quando Davi começa a se sentir esmagado no seu íntimo, eu olho para a palavra e eu encontro esse Davi fazendo um movimento tão interessante, que ele começa a trazer à sua memória os eventos marcantes de Deus na sua vida. E eu e você vamos precisar começar a fazer isso. No dia mais difícil, no dia mais intimidador, no dia mais angustiante, começa a trazer à sua memória os eventos marcantes de Deus na sua vida. Quando Ele te salvou, quando Ele falou com você, quando Ele abriu aquela porta, quando Ele curou, quando Ele restaurou, quando Ele prometeu. No dia escuro da alma, começa a trazer a lembrança
Senhor na sua vida. E aí, se você vai para 2 Samuel, capítulo 6, 14, a gente encontra Davi, vestido do colete sacerdotal, entrando em Jerusalém, dançando, pulando, saltitando na presença do Senhor. E aí Davi começa a trazer na sua memória as experiências que ele viveu com Deus. E eu quero dizer para vocês que eu faço muito isso. Nos meus dias difíceis, eu lembro o Senhor, o que o Senhor fez. Nos meus tempos, nos meus dias de angústia e de sofrimento, eu trago à minha memória as palavras de Deus, as promessas de Deus. Quando as coisas começam a não dar certo, e eu estou caminhando dentro daquilo que eu entendo que é a palavra de Deus revelada para a minha vida, eu começo a lembrar ao Senhor as suas palavras, e eu começo a pedir ao Senhor discernimento e clareza. Então eu encontro em Davi isso daqui. Davi, lembrando o mover das mãos de Deus. Eu fico me lembrando do tempo que eu ia com a galera para o templo. Nós íamos numa grande procissão, nós íamos celebrando, nós íamos cantando, nós íamos louvando. Então ele está trazendo à memória o tempo bom da sua caminhada com Deus. Então eu quero desafiar você a aplicar isso também na sua vida. Só que se você vai para o versículo 5, parte A, nós vamos encontrar algo que eu e você não podemos perder de vista: a habilidade de examinar o nosso coração. Nós vamos encontrar Davi examinando o seu próprio coração, porque quando eu e você examinamos o nosso coração, nós arrancamos a máscara. Nós nos colocamos realmente diante de Deus como nós precisamos, porque eu posso esconder do amigo, eu posso esconder do cônjuge, eu posso esconder do líder, mas dele eu não escondo. Ele me conhece intimamente. O salmista vai dizer que ele me conhece de forma tão íntima que a palavra nem chegou à minha boca e ele já conhece. Então, para mostrar a habilidade que ele tem de nos despir diante dele. E aí o versículo, qual é o versículo? 42, 5a, vai nos dizer assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Davi examinando o seu coração. Não se permita viver no automático, porque hoje eu e você estamos condicionados a isso. A maioria das vezes nós estamos no automático. Nós que dirigimos, muitas vezes nós erramos a rota, porque nós estamos tão no automático que nós tomamos a mesma rua de sempre que nós fazemos, porque nós estamos condicionados a andar dessa maneira. Vamos romper com isso, porque Davi está dizendo aqui que a reflexão nos traz a habilidade de pensar. E quando eu e você começamos a pensar, a avaliar os nossos sentimentos, como nós estamos respondendo as nossas lutas, nós vamos perguntar, nós vamos ter que responder a pergunta difícil que muitas vezes eu e você não sabemos responder: como se encontra a nossa alma? Como está a sua alma? Essa noite, essa pergunta precisa sacudir você, porque ela já me sacudiu durante essa semana. Eu já fiz essa reflexão, e eu já dei essa resposta para o Senhor e para mim mesma. A condição da minha alma, a condição das minhas emoções. Então, muitas vezes eu e você podemos sim nos sentir perdidos e desconsolados. Será que você nunca se sentiu perdido e nunca se sentiu sem consolo? Ah, meu querido, eu espero que sim.
Sabe por quê? Porque eu já me senti assim em muitos momentos da minha história. Em muitos momentos da minha história, eu estava me sentindo insegura, angustiada, desamparada, e eu não tinha ninguém para me consolar. Eu não tinha ninguém para dar a batidinha nas costas e dizer, conta comigo. Eu estava ali solitária, no meio do meu sofrimento e no meio da minha dor. E eu precisei responder ao Senhor, que ainda que a minha alma estava sofrida, relutando dentro de mim, eu tinha uma resposta para dar para Deus. Eu não aceitava estar solitária, isolada e sozinha. Eu precisava da mão dele, me sustentando e me abençoando. Há algo que eu e você precisamos entender. Todas as vezes que você está sofrendo o que eu estou sofrendo, a nossa tendência é buscar o isolamento. Só que o isolamento é doentio. O isolamento tem a habilidade de te fragmentar e tirar todas as suas forças. Se por causa da sua tristeza, se por causa da sua perda, se por causa da sua dor, você tem se isolado, nessa noite eu quero dizer para você, para tomar uma postura diante de Deus, porque a solidão, ela não é benéfica para quem está sofrendo. Porque a solidão é a revelação de um isolamento, talvez inconsciente, ou até mesmo intencional. Mas todo mundo que precisa responder o estado da sua alma, precisa de solitude. E solitude é diferente de solidão. Solidão é isolar-me. Solitude é ter um tempo afastada para organizar as minhas emoções, para responder os meus desafios e para ser assertiva nas minhas decisões. De tempo em tempo, meu irmão e minha irmã, se você quer ir para um degrau mais alto, se você quer ir para uma experiência mais profunda, você tem que sair do meio do barulho, você tem que sair do meio da bagunça, você tem que sair do meio da multidão, você tem que buscar um tempo de solitude e ali dizer para o Senhor o estado das suas emoções e colocar tudo no lugar para você estar profundamente abençoado. Semana passada, eu fiz isso. Quando eu vou viajar de avião, o Ronald entende que nem toda igreja pode pagar 2 passagens de avião. Então, na maioria das vezes, ou melhor, na maioria das vezes eu vou sozinha mesmo. Porque as nossas igrejas são igrejas pequenas. E elas já fazem um esforço muito grande. Tem que pagar avião, tem que pagar hotel, tem que pagar alimentação, para a gente passar um final de semana com eles, ministrando para eles. Mas quando eu vou de carro, o Ronald não gosta que eu vou sozinho. E como vocês sabem, agora ele está impossibilitado de ir comigo. Porque tem a questão do pai. Que inclusive eu quero solicitar a vocês oração por ele, que essa semana foi uma semana que ele teve uma piora significativa. Então vocês estejam orando por ele. Vocês têm visto que o Ronald nem tem vindo aos cultos por causa disso. E eu fui ministrar em Caparaó domingo à noite. E o Ronald falou comigo assim, você vai chamar quem para ir com você? Eu falei, ninguém. Ele, não, eu não quero que você vá sozinha não. Aí eu virei para ele e falei assim, eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso reorganizar as minhas emoções. Ele, mas você vai voltar tarde da noite. Eu falei, não tem problema, é perigoso. Eu falei, 2 mulheres no carro, é perigoso se o pneu furar em qualquer lugar. Uma só é melhor ainda, que é menos perigo, porque é só uma que está correndo perigo. Né? Então, não tem problema, eu vou sozinha. E, gente, peguei uma tempestade ali, né, em Fervedouro, peguei tempestade de granizo na estrada, com as bolinhas. Eu falei, ai meu Deus, vou estragar meu carro todo. Mas estávamos na missão, estávamos na obra. E eu falei para ele assim, eu preciso desse tempo.
Enquanto eu vou, enquanto eu volto, são 2 horas indo e 2 horas voltando, onde eu vou me reorganizar. Eu ainda, quando eu cheguei em casa, falei para ele assim, me reorganizei tanto que já fui inspirada para o sermão de domingo. Então eu quero dizer para vocês nessa noite, que eu e você sim, precisamos fazer que nem o salmista. Nós precisamos de solitude, mas nós não podemos cair na besteira de achar que a solidão é resposta, que o isolamento é resposta, porque o isolamento não é resposta, te colocar exposto para o inimigo atacar você. Todas as vezes que uma fera, que um predador quer pegar a sua presa, ele vai isolar a sua presa do bando. Isso você não pode perder de vista. Se o predador precisa isolar a presa do bando para poder atacá-la assertivamente, essa é uma das estratégias que Satanás utiliza comigo e com você. Então, se Satanás quer te tirar você do grupo de pastoreio, do culto público, do bate-papo com amigos, se coloca, sabe, de uma forma bem clara, e diz para o Senhor: olha, Senhor, a minha alma pode até estar desorganizada, mas se tem uma coisa que eu não vou fazer, é parceria com o inferno para ele me derrubar. Eu vou me reorganizar, vou me posicionar, e vou responder diante do Senhor o que o Senhor quer para a minha vida. Aí se você vai para Salmo 139, versículo 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. A solitude traz resposta para uma reflexão saudável e um posicionamento diante do nosso Deus. Porque somente a presença de Deus pode revelar como realmente nós estamos. Irmãos, olha bem, eu sou psicóloga, vocês sabem disso, e toda segunda-feira eu faço atendimentos. Amanhã é dia de clínica o dia inteiro. Só que eu quero dizer para vocês uma coisa: por mais que nós tenhamos habilidade das ferramentas psicológicas, ela não tem o poder de revelar a intimidade da pessoa. Eu quero dizer para você que só o Senhor pode revelar, somente a presença de Deus pode revelar como realmente estamos, o que realmente está acontecendo conosco, o que a nossa mente não acessa, o que a nossa ferida não dá para nós discernirmos e agir com graça e bondade, para que nós tenhamos cura completa, cura plena. Por mais que eu seja habilidosa na minha terapia, eu vou dizer para vocês que em muitos momentos eu preciso do auxílio do Espírito Santo. Muitos momentos eu falo assim: Senhor, o que está por trás disso aí que eu não estou enxergando? Tem algo aí que eu preciso que o Senhor me revele. E precisamos mesmo. E aí nós podemos dizer o seguinte: vamos lembrar da experiência de Isaías? Olha bem, meu querido, minha querida, quando Isaías, desenvolvendo o seu ministério profético, na boa, profetizando, trabalhando confortavelmente no palácio do rei, ele tem a sua experiência com Deus. Vocês podem ir para Isaías capítulo 1, versículo 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O que eu estou querendo dizer para vocês nessa noite? Eu estou querendo dizer para vocês que diante da santidade de Deus nada fica escondido. Não adianta eu ser profeta, não adianta eu ser pastora, não adianta eu ser sacerdote, não adianta eu ser quem você é. Nós podemos camuflar a verdade para as pessoas, mas diante da santidade de Deus, nada fica escondido. E é isso que Isaías está dizendo: no dia que eu encontrei o Senhor, no dia que eu tive a minha experiência íntima com Ele, eu
meus lábios não eram impuros. Eu percebi que eu não estava respondendo à expectativa de Deus. Eu percebi que eu precisava que os meus lábios fossem tocados e purificados. Porque não estamos dizendo que ele era um profeta mentiroso, mas podemos dizer que ele deixava de ser o profeta cirúrgico que ele precisava ser. Ele falava o que os sacerdotes queriam ouvir, o que os reis queriam ouvir. E eu não estou aqui, nenhum de nós estamos aqui para falar o que vocês querem ouvir, o que a gente quer ouvir. Nós estamos aqui para permitir o Espírito Santo nos despir mesmo. Sabe por quê? Só vale a pena andar com Deus se for para andar em intimidade. Só vale a pena andar com Deus se for para Ele marcar a nossa vida com experiência. Só vale a pena andar com Deus se for para quando você dobrar os seus joelhos, você ter a clareza que você dobra os joelhos com dúvidas, você dobra o joelho com choro, mas você levanta dos joelhos com uma resposta, porque Ele é o Deus que fala com você na sua intimidade. E Ele fala coisas boas, Ele fala a respeito do seu futuro, mas Ele fala das questões que você precisa colocar em ordem, que você precisa organizar. Já contei algumas vezes para vocês de uma das experiências que me deu uma sacudidela boa. Porque quando Deus usou uma pessoa que não me conhecia, não falava a minha língua, e me disse assim: olha, sabe o que Deus manda te dizer? Ele ama seu amor. Ele ama seu serviço. Porque quem me conhece sabe que o que eu faço com paixão. Quem me conhece sabe que eu dou a minha vida pelo que eu faço. Eu sou assim, eu sou autêntica. Gente, se eu estiver com raiva, eu estou com raiva. Vocês sabem disso, não sabem? Eu não vou mandar recado para vocês, vocês sabem disso. Não vou mandar recado. Mas o dia que eu chegar lá na presença do Senhor, gente, eu vou dizer: Deus, eu enfrentei muitos bicos, eu enfrentei muitas caras viradas, mas eu falei tudo que tinha que falar. Não massageei ego de ninguém. Fiz o que tinha que fazer. Essa, como diz a minha mãe, isso eu não vou levar para o meu caixão. Isso aí eu estou quites com Deus. Só que Deus vem para mim e diz assim: eu tenho contra você. Você não sabe descansar. Então Deus não foi passar a mão na minha cabeça. Porque realmente, apesar da minha paixão por Deus, a minha paixão pela casa do Senhor, eu não quero servir o Senhor mais ou menos, eu não quero fazer as coisas mais ou menos. O Senhor estava dizendo: olha, você faz a sua tarefa de casa, você trabalha com responsabilidade, você me ama de verdade, mas você não descansa no meu trabalho. Por que a palavra diz? O seu trabalho, tem uma música, né? O meu trabalho é descansar nele, não é isso? Não tem uma música com essa letra? Vocês sabem que eu não me dou bem com música, né? Então, o meu trabalho é descansar nele. E eu não estava conseguindo descansar. Quando Deus me olhava, como que Deus me enxergava? A Rosângela faz como se dependesse dela. E isso eu reprovo. E isso ela tem que consertar. Isso ela tem que colocar no lugar. E, irmãos, foi um choque tão grande. Sabe, foi um soco tão grande no meu peito, que eu saí dali e eu falei com o Senhor: me ensina, por favor, me ensina. E eu vou dizer para vocês, eu aprendi. Para a honra e glória do nome do Senhor, eu aprendi. Então, diante da santidade do Senhor, nada fica escondido. Mas Davi, ele usa uma habilidade que eu acho incrível. Ai, meus irmãos, se nós conseguíssemos chegar no lugar que Davi chegou, no nível de intimidade, no nível de experiência, porque
Davi, ele revela os seus sentimentos sem preconceito. Eu e você, muitas vezes, estamos cheios de preconceito porque nós não podemos mostrar a nossa tristeza, nós não podemos mostrar o nosso choro, nós não podemos mostrar a nossa angústia, porque nós somos espirituais. Nós somos tão espirituais que nós passamos uma impressão que só a gente consegue, mas ninguém consegue. Davi quebrou isso. Davi, ele era um homem espiritual, mas ele tinha dramas. Eu e você somos homens e mulheres espirituais, mas nós temos dificuldades, nós adoecemos, nós temos membros da nossa família que nós amamos em situação crítica, nós enfrentamos desemprego, nós enfrentamos tantas dificuldades, que eu e você não perdemos a espiritualidade só porque nos entristecemos. Nós não podemos perder a confiança, é isso que nós não podemos perder, a confiança. Mas ficar triste, nós podemos ficar. E aí, queridos, se você vai para a palavra do Senhor, você vai perceber que este salmo não contém nenhuma petição. Em nenhum momento Davi pede alguma coisa para Deus. Em nenhum momento Davi fala: Deus, toma conta dos meus inimigos, dá conta deles para mim. Deus vai lá e protege a minha família, Deus protege a minha cidade, Deus protege o meu povo. Não, meus queridos, esse salmo não tem nenhum pedido, só tem lamento. Davi lamenta. E qual era o lamento de Davi? Eu perdi a presença do Senhor. Eu me sinto sem presença. Meu coração não está disparado. Meus olhos não estão molhados, não há emoção em mim, eu estou sem emoção na minha fala. Olha, eu estou sentindo falta de Deus, eu estou sentindo falta de entrar no culto. Quando o ministério de louvor abre a boca, eu já estou me arrepiando, as lágrimas já estão descendo. Quando a pastora começa a pregar, o meu coração já está palpitando. Talvez a pastora esteja sendo uma ministração nessa noite exortiva, mas não importa se ela está exortando a igreja. Eu estou entendendo que Deus está falando comigo, eu estou entendendo que Deus está derramando bálsamo sobre a minha vida, porque a presença de Deus é abundante em mim, e eu estou impactada pela graça e pelo amor do Senhor. Davi está dizendo assim: eu não sinto a presença de Deus, meus olhos estão secos, eu estou sem emoção. Vamos para a linguagem de hoje. O louvor está péssimo. Eu tenho uma dó do ministério de louvor, sabe, quando sobe aqui, porque tadinho, daí se errar uma nota, se desafinar então. E nós que pregamos então, ô Jesus, amanhã tem uma meia dúzia para dizer que minha pregação foi horrível, que eu não sei pregar, e tem uma dúzia que vai dizer que foi maravilhosa, que Deus abençoou. Glória a Deus por isso que a gente está aqui todo domingo pregando, porque aqueles que Deus fala é bem mais, né, do que aqueles que ignoram o poder e a graça de Deus na nossa vida. E aí, querido, Davi está dizendo assim: eu estou com saudade, mas eu não estou com saudade de amigos, eu não estou com saudade de família, eu não estou com saudade de viagem, eu não estou com saudade de festa, eu estou com saudade de entrar na presença de Deus. E ao entrar na presença de Deus, ter um sentimento de celebração, ter um sentimento de festa, ter um sentimento de graça, porque a presença do Senhor está abundando sobre a minha vida. Talvez você vai dizer assim: nossa, eu estou que nem Davi, que louvor ruim, que pregação péssima, só estou ouvindo por educação. Mas talvez você está dizendo: glória a Deus, eu também tenho essas fases, mas essa não é a minha fase do momento. Porque a fase do momento, eu estou percebendo Deus falar comigo poderosamente, eu estou sentindo Deus me esticar, eu estou sentindo Deus me cercar, eu estou ouvindo Deus me enviar, e eu estou com liberdade para fazer o que Deus quer fazer comigo.
Randy Clark: me faz uma moeda no seu bolso, Senhor, me engasta, lembra? Quem já foi para a conferência do Randy Clark, ele fala que um dos pedidos dele é: me faça uma moeda no seu bolso, me engasta, Senhor, me usa. Então você precisa disso. Me gasta, Senhor, me usa, me envia, envolve a minha vida, mas me abençoa poderosamente. Mais uma vez, Davi não tem medo da autoavaliação, porque autoavaliação não é se reprovar, é fazer as correções necessárias. E aqui nós encontramos Davi avaliando o seu estado atual. E ao avaliar o seu estado atual, ele faz uma descoberta interessante. E qual é a descoberta que Davi faz? Ele faz a seguinte descoberta: que ele estava dentro de uma crise espiritual. A sua crise não era familiar, a sua crise não era financeira, a sua crise era espiritual. Porque a gente vai aprender o seguinte: que Davi não estava lamentando a perda de algo ou de alguém, família, amigos. Como eu já falei, Davi, ele estava lamentando a ausência de Deus. O que estava machucando a alma de Davi é que Davi não estava se sentindo consolado, acolhido, protegido, sustentado. Então ele entende: agora eu sei o que está acontecendo comigo. Eu estou dentro de uma crise espiritual. E quando Davi vê, ele percebe, ele tinha fome, mas não era de comida. Ele perdeu a fome, lembra? Ele tinha sede, mas não era de água. A palavra do profeta Jeremias não cabia em Davi. A fome e a sede de Davi era de Deus, era da presença. Era rasgar o coração e começa. Gente, tem coisa mais gostosa quando você dobra os joelhos e você começa a falar: Pai. Aquele choro já vem, uau, e você chora, e você fala tudo o que você quer falar, sim, nenhum preconceito, mas quando você levanta dali, você levanta valente, porque você sabe que Deus te ouviu, Deus te consolou, Deus te restaurou. Os problemas continuam mesmo, mas a sua força é diferente. Os problemas continuam mesmo, mas o seu estado é diferente. Não é porque as coisas mudaram, é porque a presença do Senhor te investiu, é porque a graça do Senhor está com você. E aí você está pronta para caminhar mais um tempo, respondendo às dificuldades que estão perto de você. E aí Davi vai lidar com a sua crise espiritual. E Davi, ele entende que uma crise espiritual gera uma crise relacional. Todas as vezes que você cair numa crise espiritual, você vai se envolver numa crise relacional. A crise espiritual, que é a ausência de Deus, vai produzir em mim e vai produzir em você essa crise relacional. E Davi não estava sabendo lidar com isso. E sabe o que eu quero consolar você nesse momento? Davi não estava sabendo lidar com essa crise e ele estava ansioso. Gente, Davi estava passando por uma crise de ansiedade. Eu não estou fazendo heresia, não. Eu estou falando a verdade. Então eu quero dizer para você: não pense que você não é do Senhor, que você não é espiritual, que você não é ungido, porque tem dias que a ansiedade toma o seu coração. Ei, você é de carne e osso. Vai ter um dia que o seu coração vai disparar, vai ter um dia que você vai ficar ansioso, mas eu quero chamar a sua atenção para a presença de Deus. No dia que isso acontecer, vai para a presença dEle. Ele tem resposta para você. Ele vai acalmar a sua alma.
vai trazer tranquilidade ao seu coração. Sai dessa mentira que a ansiedade é pecado. Porque se for, nós estamos num grande problema. Todos nós aqui somos pecadores. Começando de mim. Tenho os meus dias de ansiedade. Tenho os meus dias de palpitação no coração. Só que tem uma coisa. Aí vamos agora apertar. Tem que apertar, não tem, gente? Tem que apertar. Ansiedade é dificuldade de confiar em Deus. Não é pecado, é falta de confiança. Aí, meu querido, minha querida, quando a ansiedade chegar, quando o coração disparar, quando você começar a se sentir desamparado, lembra do poder da cruz para a sua vida. Lembra do derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. Ele vem para você não ficar sozinho. Ele vem para você não lutar sozinho. Ele não está fora de você, ele está dentro de você. Então você pode sair do momento de angústia e de ansiedade e depositar a sua confiança nele. Agora, pior não é ficar ansioso e nem perceber que a nossa confiança está abalada. O pior e o maior perigo é ser indiferente quando perdemos a presença de Deus. Tem gente que começa a perder a presença de Deus e vai colocar a responsabilidade na pastora, no líder de rede, no líder de pastoreio, no presidente da república, no governo da cidade. Oh, meu irmão, faz isso não. A gente não perde Deus por causa dos outros. A gente só perde Deus por causa da gente mesmo. E é isso que Davi está dizendo. Não seja indiferente. Porque nós vamos para a palavra do Senhor e encontramos homens que perderam Deus. Se você lembrar, Esaú perdeu o Senhor. Perdeu a presença. Chorou amargamente. Se você lembrar, Saul, aliás, Esaú chorou amargamente. Saul se suicidou. Quando ele vai para a guerra e coloca de frente das espadas, é porque era uma demonstração de suicídio. Davi, esse Davi, que nós estamos pregando aqui nessa noite, ele disse assim: meus olhos envelheceram quando eu perdi o Senhor. E Pedro diz assim: vou deixar tudo para trás, vou voltar a pescar. Abro mão do chamado, abro mão da unção, vou voltar a fazer o que eu sempre fiz, porque dá trabalho demais. Muitas vezes queremos achar razões para as nossas crises, mas eu quero te dizer o seguinte, que trabalhar demais talvez seja uma boa desculpa. Tem gente que trabalha demais para não lidar com as suas tensões. Pastora, você está falando que você trabalha muito. Eu trabalho muito, gente, mas não é por causa disso não. Porque eu já fui curada e lavada, sabe, remida aqui no sangue de Jesus Cristo. Mas quando eu tenho as minhas ansiedades, eu não tenho vergonha de falar, não. Se tem uma coisa que eu não tenho vergonha de falar. Mas eu quero chamar a sua atenção. Algumas lições práticas para você colocar no seu coração. De todas as ausências, a mais triste é a de Deus. Seu pai pode se ausentar, seu marido pode se ausentar, seus filhos podem se ausentarem. Mas meu querido, minha querida, a presença de Deus, eu e você temos que defender com unhas e dentes. Nós não podemos perder, porque a pior ausência é a de Deus nas nossas vidas. Perder a presença de Deus é a essência do inferno. Quando eu saio da presença de Deus, eu estou vivendo a essência do inferno na minha vida. E a pior fragilidade de um homem e de uma mulher é estar se sentindo abandonado por Deus. Mas tem uma boa coisa.
que eu não posso deixar de falar para vocês. O que é mais confortante? O que é mais extraordinário? O que é mais lindo no meio de tudo isso? Ele é fiel. Ele é fiel a você. Tem uma música que eu acho que é a música mais linda, e todas as vezes que eu estou triste, eu canto ela. Que é aquela música: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. E Tu és fiel a mim. Gente, que música! Deus não é fiel ao rei, ao presidente, ao bispo, é a mim. Ele não é fiel à pastora, Ele é fiel a você. E quando você entende que Ele é fiel a você, meu amigo, quando você entende e discerne que Ele é fiel a você, todas as dificuldades que foram colocadas diante de você, é para te fortalecer, é para te treinar, é para te habilitar, é para te encorajar, para você conquistar coisas maiores nele, porque Ele é fiel. E aí Salmo 42, versículo 11: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Sabe o que é mais lindo na figura da corça? Relembrando o início do diálogo de Davi, porque o resultado da sede da corça por água não era somente para manter vamos dizer assim, o sustento habitual que nós temos de comida e água, mas proteção. Os historiadores vão dizer que a corça, quando ela começa a ficar intimidada, quando tem predadores próximos a ela, ela vai exalar um suor muito forte, que é o que acontece com você quando você está muito estressado. Quando você está muito estressado, seu suor fica forte. Ela vai, no meio do seu estresse, exalar um cheiro muito forte, que endereça para o predador o seu lugar. Então a água não é só para sustento da corça, é para proteção. Porque quando ela está nesse estado de perigo, ela precisa de água para ela correr e se banhar, e se entrar, e mergulhar, e esconder, porque a água para a corça é esconderijo, a água para a corça é segurança, a água para a corça é sustento. Por isso que Davi está dizendo: assim como a corça anseia por água, eu anseio por ti, Senhor, porque tu és o meu sustento, tu és a minha segurança, tu és a minha proteção, tu és a minha salvação, tu és o meu Deus forte, em quem confio. Ora bacharabala xere candarama xeremes. Ora bacarama xereres. E é isso que eu e você precisamos nessa noite: de sustento, de proteção, de segurança. E na hora do seu perigo, não é pisar na água. Na hora do seu perigo, não é colocar a mãozinha na água. Na hora do seu perigo, é mergulhar, meu irmão. É se encobrir e é dizer: aquele que me esconde, é aquele que me sustenta, é aquele que me abençoa, é aquele que me renova todas as manhãs. Então eu vou sentir sede, eu vou buscar a presença do Senhor, sem nenhum preconceito. Como a corça busca as águas, eu busco a presença do meu Deus. Oh, barabacaba shemeres. Oh, ramacalaba xereres. Então eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Oh, ramachorebalabaquere maharabashene. Oh, ramachuri candarabashere candarabalabashere candahar.
Eu preciso mergulhar na tua presença. Eu preciso me banhar na tua presença. Eu preciso fazer que nem a corça. Eu preciso de sustento. Eu preciso de proteção. Eu preciso mergulhar. Eu preciso mergulhar. Oh, rebaia Se você puder levantar as suas mãos e adorar. Oh, se você puder mergulhar nesse momento. Canta. Encontre as águas do Espírito neste lugar. Encontre o rio de Deus neste lugar. Encontre o rio de Deus nesse lugar. E mergulhe na sua presença. Oh, Rabachora Mahas. Se você tem sede, adora. Se você tem sede, vem para a presença. Se você tem sede, mergulha. Se você tem sede, vem para o altar. Se entrega, se lança e diz: Deus, oh, Rababachô, Marabá.